Olá pessoal, boa tarde. Entrando um pouquinho antecipada aí. Estava previsto para a gente entrar agora meio-dia. Já confirmando aqui. Peraí. Deixa eu verificar os ajustes direitinho. Começando aqui, fazendo os testes necessários para começar a nossa live formativa de hoje sobre o livro No Coração do Evangelho, do Christopher West. Esperar um pouquinho aí para ajustar. Deixa eu conferir. Peraí, Vocês podem me informando aí. Natália, me conta aí. Tá dando para me ouvir bem, me ver bem? Tá tudo certinho, me pessoal. Conta aí. Hoje eu tô com um convidado para a live hoje, Natália. Comenta aí pra mim se tá dando pra me ouvir direitinho, se a internet tá funcionando direitinho. Eu sempre desconfio da nossa internet aqui. É isso aí, pessoal. Vamos entrando, você que já entrou, convida mais um para participar aí, né? Para participar aqui da live, né? Iremos partilhar um pouquinho, a gente está fazendo algumas promoções aqui na loja e nós vamos falar hoje de um livro do Christopher West, que é No Coração do Evangelho, né? É um livro que passou por uma remodelagem no sentido da sua pedagogia, sua forma de transmitir a teologia do corpo para as pessoas, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então convida, né? Solteiro, casado, todo mundo, vem todo mundo, né? Participar com a gente. Eu tô aqui participando também, né? Porque quando eu olhei pra minha noiva, bonita de jeito, eu falei assim, eu não posso deixar ela aparecer na live sozinha assim, tá entendendo? Então, a minha participação é justamente essa. Muito boba, gente. Mas de fato, assim, né? Decidimos entrar juntos, até porque o tema é muito oportuno, né? A gente tá aí num mês bastante romântico nas redes sociais da loja, com a promoção pro Dia dos Namorados. É um mês, né, que traz pra gente muito a relação amorosa, os namoros, os casamentos, ela desperta em nós para tudo isso. E aproveitando o ambiente, a gente decidiu falar um pouquinho, tanto aqui no perfil, quanto lá no perfil da comunidade nas formações católicas. Lá a gente vai falar propriamente, né, para solteiros, para namorados e para casados católicos. E aqui no perfil a gente vai falar dos livros, né, que também tratam justamente do assunto do amor humano, né? O amor humano no plano divino, que é quase um subtítulo da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Então, aproveitando que já está aí, a gente já vai começar. Eu gostaria de começar essa live hoje rezando, consagrando ao coração imaculado da Virgem Maria, tudo aquilo que vai ser partilhado, tudo aquilo que vai ser dito. Já prometo de antemão ser breve. Essa live de hoje ela tem o desejo de ser bem breve, mesmo para despertar em nós o desejo de mergulharmos mais profundamente nesse assunto. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estamos aqui hoje para falar propriamente do livro No Coração do Evangelho, resgatando o corpo para a nova evangelização, por pertinho, do Christopher West. É um livro que inclusive está na promoção na loja, tá com 30% de desconto, tá com um desconto muito expressivo. E por que a gente escolheu falar desse livro, né, amor? Abri a live hoje, abri as formações esse mês falando dele. Esse livro, ele traz as explicações, né, digamos assim, explicação, acho que é essa a palavra. As explicações a respeito da teologia do corpo de São João Paulo II. O que é a teologia do corpo? A teologia do corpo foi o primeiro grande ensinamento apostólico que São João Paulo II ofereceu do seu tempo de Papa.
ela foi uma série de catequeses que ele proferiu toda quarta-feira, no momento em que ele tinha, né, com as pessoas, no momento em que ele tinha para falar para as pessoas. Ele, durante 5 anos, todas as quartas-feiras, nas suas audiências, ele falou a respeito do que veio a se tornar a teologia do corpo, que é nada mais, nada menos do que o amor humano no plano divino. São João Paulo II, ele pega todos os ensinamentos da igreja a respeito do sentido do corpo, da relação humana, e aí a relação de amizade, a relação de fraternidade, também a relação amorosa. Ele pega tudo isso, ele pega o sentido e o significado do corpo humano em si, e ele pega tudo isso e traduz pra gente. A teologia do corpo, para mim, ela nada mais é do que isso. São João Paulo II, conhecendo os desafios do nosso tempo, todas as distorções que aconteceram no entendimento do corpo humano, da sexualidade, do masculino, do feminino, ele desenha o amor humano de uma forma maravilhosa. E ele escreve e nos presenteia com a teologia do corpo. O Christopher, na minha opinião, ele é um tradutor de São João Paulo II. Porque o Christopher vem e pega os ensinamentos de São João Paulo II sobre a teologia do corpo e traduz nas suas obras. Tem, já, né, das suas obras traduzidas do inglês para o português. Tem Teologia do Corpo para Principiantes, que a gente vai falar na semana que vem. Tem Enchei-os Estes Corações, que é muito bom. Muito bom. Boa nova. Boas novas sobre sexo e no casamento, que a gente vai falar na última semana. E tem os novos lançamentos também. E tem o No Coração do Evangelho. Eu escolhi No Coração do Evangelho começar por ele, porque ele, na verdade, como o Éder falou no início da live, ele foi fruto da experiência do Christopher de repensar o seu apostolado, sabe? Ele fez uma análise de tudo que ele fez, das críticas em relação ao trabalho que ele estava fazendo e tudo isso, e repensou, escreveu No Coração do Evangelho. Ele é muito bom, porque ele vem com explicações muito claras a respeito de tudo. A respeito das principais dúvidas e as principais críticas em relação à teologia do corpo de São João Paulo II. Para hoje, eu escolhi 2 pontos do livro. Porque, né, o tempo é curto, a ideia é que a gente fale aí no máximo meia horinha. E eu gostaria de contribuir, de certa forma, para todo mundo que está aí nos assistindo, para todo mundo que está aí, que escolheu estar aqui com a gente hoje, né? Então eu escolhi 2 pontos. E para começar, eu vou ler literalmente, tá? Um trechinho do livro para poder explicar ele pra gente. Ele tá lá na página 23 e ele diz o seguinte: encontramos-nos diante de uma enorme ameaça contra a vida humana, escreveu São João Paulo II. Não apenas dos simples indivíduos, mas também de toda a civilização. Vivemos em uma civilização doente que gera profundas distorções no homem. Por que é que se verifica isso? Perguntou ele. A razão está no fato de que a nossa sociedade tenha se afastado da verdade plena sobre o homem, da verdade sobre aquilo que o homem e a mulher são como pessoas. Consequentemente, não sabe compreender de maneira adequada o que seja verdadeiramente o dom das pessoas no matrimônio, o amor responsável ao serviço da paternidade e da maternidade, a autêntica grandeza da geração. Aqui está o drama, concluiu. Os modernos instrumentos da comunicação social estão tornando falsa a verdade sobre o homem. O ser humano não é aquele anunciado na publicidade e apresentado nas modernas mídias de massa. É muito mais, como unidade psicofísica, como um todo só feito de alma e corpo como pessoa. É muito mais pela sua vocação ao amor que o insere como homem e mulher na dimensão do grande mistério. Mas o grande mistério, o sacramento do amor e da vida, lamentou São João Paulo II, perdeu na mentalidade moderna as suas raízes mais profundas. Está ameaçado em nós e à nossa volta. Por que eu escolhi esse trecho? Porque nesse trecho São João Paulo II, ele esboça parte da guerra que está sendo travada no nosso tempo. E aí,
tanto a guerra cultural quanto a guerra dentro do nosso próprio coração. Há um entendimento muito errado a respeito dos ensinamentos da igreja sobre o corpo, sobre o amor humano, sobre nós mesmos, e basta nós olharmos um breve instante para nós, que nós conseguimos perceber quão grande é essa crise. Quantas vezes você já não parou e se perguntou a respeito do sentido da sua vida? Quantas vezes você já não parou e se perguntou o que Deus espera de você? Qual é a sua missão aqui? Como de fato conseguir viver concretamente os conselhos do Evangelho, que tantas vezes parecem ser muito distantes e quase impossíveis de serem vividos por nós? Quantas vezes nós nos questionamos em relação às nossas relações mesmo? Por que nos machucamos tanto nas nossas relações de amizade, nas nossas relações amorosas? O que acontece que essas coisas estão se dando dessa forma? O que acontece está justamente no lugar do entendimento errado a respeito de nós mesmos. Eu costumo sempre dar o exemplo da lâmpada, né? Quem melhor do que o inventor da lâmpada para nos explicar de fato o seu real sentido no mundo? Quando nós olhamos para nós como homens e mulheres, como criaturas criadas por Deus, ninguém melhor do que o próprio Criador para explicar-nos a respeito de nós mesmos. Quando Christopher dá o título desse livro, No Coração do Evangelho, ele está dizendo que o corpo humano, a nossa humanidade, está no centro do entendimento do Evangelho. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ele se encarna, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele vem, é um Deus que se encarna na carne humana, é um Deus que assume a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Ele faz isso justamente para devolver a dignidade do homem. Ele faz isso e ele santifica a nossa condição humana. Eu sei que às vezes é um pouco abstrato, talvez seja muito novo para vocês que eu estou dizendo aqui. Mas é justamente por isso que a teologia do corpo é algo tão extraordinário e tão novo. São João Paulo II, ele devolve a dignidade a nós, de homens e mulheres. Quando ele fala nesse parágrafo que o homem não é esse anunciado pelas grandes mídias, nós percebemos hoje no nosso tempo uma extrema objetificação, tanto de homens quanto de mulheres. As nossas relações humanas, elas se baseiam em interesses, no qual o outro consegue me oferecer de bom, e aí reforço, eu não falo só das relações amorosas, essas mais ainda, né? Porque quantos relacionamentos amorosos têm se resumido somente à satisfação dos próprios prazeres e dos próprios interesses. Mas mesmo as nossas relações de amizade, as nossas relações profissionais, elas se resumem ao quão o outro é capaz de produzir, a quão o outro é capaz de oferecer de bom. E São João Paulo II, na sua filosofia personalista, ele vem devolver justamente a dignidade pessoal, a dignidade enquanto pessoa humana, que está muito além daquilo que nós podemos oferecer. Há em nós uma dignidade inicial, uma dignidade principal, que está ligada ao fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Aqui está o ponto. A nossa dignidade começa do fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Ela não está naquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos precisa ser a partir deste lugar de dignidade. Vai dizer o Evangelho, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas aí está o lugar. Eu sou capaz de amar o outro a partir de um Deus que me amou primeiro. Eu sou capaz de me oferecer aos outros, eu sou capaz de servir, eu sou capaz de amar a partir de um Deus que me amou primeiro. E aí eu já entro um pouco no segundo ponto, que é justamente da concupiscência do pecado. Há em nós sim uma tendência ao mal. Há em nós sim uma tendência ao egoísmo. Mas como eu disse, a encarnação do Verbo, quando Cristo se faz carne, Ele redime a carne humana. Ele redime o homem,
e dá de volta ao homem a possibilidade de vencer as suas concupiscências. A condição de homem decaído, a condição de homem egoísta, a condição de homens e mulheres luxuriosos, a condição de homens e mulheres desordenados. E aí, do que eu estou falando quando eu falo que são desordenados? Eu estou falando que eu não consigo ter autodomínio naquilo que eu como, eu não consigo ter autodomínio naquilo que eu faço, eu não consigo chegar no horário, eu não consigo ter autodomínio na minha relação com os outros, eu não sou capaz de dominar a minha ira, eu não sou capaz de dominar a minha impaciência, eu não sou capaz de dominar a minha preguiça e sou constantemente vencido por essa série de paixões. Esta condição, ela não é determinante no homem. O homem tem força e é sustentado pela graça de Deus o suficiente para vencer estas concupiscências. O estado de homem decaído, ele não é uma condição definitiva para o homem. O Verbo, o Cristo, que se encarna, que assume a condição humana, que morre no alto da cruz, ressuscita ao terceiro dia. Quando Cristo ressuscita, ele eleva a condição humana à plenitude da graça. É como se Deus dissesse para nós. Tem uma frase, né, amor, da catequese de São João Paulo II, que fala que eu não vou me lembrar o nome do bispo que comenta a teologia, ele fala assim que o Verbo se fez homem para ensinar o homem a ser homem de novo. Mas é isso que Cristo nos faz. Cristo é esse Verbo que encarna para dar o significado adequado às palavras de Deus, às palavras do Antigo Testamento e do Novo, porque tudo precisa ser visto à luz de Cristo, e dar uma nova condição ao homem. Nós temos uma tentação, que é uma heresia, inclusive, que está tão arraigada em nós, que é o maniqueísmo, que é achar que a parte espiritual é boa e a parte material é ruim. Então, o corpo é mal. O corpo é mal, né? E aí São Paulo, ele é muito mal interpretado nisso, né? A carne, né? A carne, ele sempre fala da carne. Quando São Paulo fala a palavra carne, ele não está falando da carne, da condição humana. Ele está falando do homem que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está falando dessa condição minha e sua, de homens e mulheres que não são conduzidos pela graça e o Espírito Santo de Deus. Mas é porque é o desejo de controle, né? De ter segurança. Justamente. Porque quando eu estou atuando, quando eu estou agindo, eu confio em mim mesmo. Sim. Agora é difícil a gente, de fato, se debruçar e colocar para Deus que Ele nos conduz. Parece que a gente perde o controle e perde mesmo, porque o controle não deve estar conosco, mas deve ser com quem nos criou para ser. Aí está o ponto, né? Nós somos aqui uma ferramenta aqui para que Deus venha operar no sentido de evangelização, de amar as pessoas, né? Quando Deus se encarnou, se fez homem, Ele estava falando assim, ó, é assim que se ama, né? É assim que se faz, é assim que se procede, né? Então, o modelo de cristão é Cristo encarnado. Sim. Então, quando Deus nos guia, nós somos de fato o outro Cristo. Aí nós conseguimos ter essa relação, aí a gente consegue ter essa convivência e para de fato de olhar para si, ficar só ali olhando e ter uma outra dimensão. Porque o Verbo se fez carne. Se é verbo, é uma ação. Então nós precisamos estar uma ação, e uma ação é para fora, é sair de si mesmo e ir de encontro ao outro. Então, como nós vivemos numa sociedade muito egoísta, uma preocupação de fato com si mesmo, um sentido de controle, um sentido de segurança, nós acabamos caindo numa heresia. Justamente. E aí, né, é uma aula inteira para explicar as questões profundas do porquê que a gente pensa assim e tudo mais. Mas o que mais interessa para nós e os ensinamentos muito profundos que o Christopher traz no livro, que São João Paulo II traz para nós, ele vem e nos explica o real sentido do corpo humano, à luz do Evangelho. Muitas vezes, quando nós olhamos para a Igreja Católica, quando nós olhamos para a religião parece negar o corpo. A religião parece negar, por exemplo, a sexualidade humana. Mas não é isso.
o Evangelho ensina. Não é o que o Senhor nos ensina no Evangelho. Muito pelo contrário. A religião, ela eleva o ser humano a uma dignidade superior. Porque quando eu digo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu dou ao homem um sentido e uma dignidade superior. Eu dou ao homem a condição de homem devidamente. Porque quando eu olho para os animais, por exemplo, eles são seres irracionais que não têm autodomínio sobre si mesmo. Os animais, eles reagem, eles vivem instintivamente. O homem não. O homem foi dotado de liberdade, de racionalidade, de alma, de autodomínio. O homem é capaz de fazer as suas próprias escolhas. E aqui eu não estou dizendo que seja fácil. Não é fácil, diante do pedaço de bolo de chocolate, eu dizer que eu vou comer um pedacinho só ou que eu não vou comer. Porque eu estou numa dieta ou porque eu sou diabético, por tantas questões. Não é fácil, mas o homem tem essa liberdade. O homem tem essa condição. Porque há em nós uma dignidade elevada. E quando o Ederson diz, isso é uma marca muito forte. Nós precisamos ter a coragem de mergulhar e descobrir os sentidos. Eu sempre falo nas minhas formações que o meu maior desejo é dar às pessoas a liberdade de escolher. Para hoje eu quero de fato lançar um desafio para você que está aqui me ouvindo, você que veio assistir essa live. Se permita ter a dignidade, o direito de escolher o caminho que você vai traçar, a explicação que você deseja. Se a explicação que você já tem hoje, que diz que você tem que seguir suas paixões, que você tem que tratar os outros, por mais que isso não seja dito explicitamente, mas é assim que se comporta, nós agimos como tratando os outros como objeto. Objeto, enquanto me serve, tudo bem, enquanto eu quero, tudo bem, eu tenho que sair à noite beijando a boca, e é isso que importa, e amanhã eu nem lembro o nome, eu trato os outros como mero objetos. Ou eu quero de fato entender o real significado e o sentido da minha vida enquanto corpo mesmo, matéria, paixões, afetos, relações humanas e amorosas. Eu quero de fato compreender isso à luz do Cristo, à luz do Evangelho, ou eu quero continuar só com uma versão da história? O meu desejo hoje é despertar de fato o interesse, de se permitirem ler, se permita ler, tire suas próprias conclusões, não precisa ficar com a minha opinião, tire as suas próprias conclusões. Eu teria várias outras coisas para falar aqui, mas o horário não me permite. É meio-dia, não posso falar de muita coisa aqui. Até falasse com a Angélica, eu precisava ter marcado de noite essa live. Mas eu quero despertar em você o desejo e pedir que você dê a Deus essa chance. Essa chance de mergulhar, de entender o que a igreja tem para falar a respeito do corpo. O que a igreja tem a respeito para falar a respeito do sentido da sua vida? Do porquê que Deus te criou homem ou mulher? Porquê que Deus colocou tantos desafios aí dentro? Desafios de autodomínio, desafios de afetivos. Por que Deus te criou assim? Por que Deus te criou como homem, como mulher? Permita-se buscar essas respostas à luz dos ensinamentos da igreja. Permita-se descobrir isso à luz do Evangelho. O livro No Coração do Evangelho, ele tem o desejo justamente de colocar o homem no centro do Evangelho. Não como aquilo que há de mais importante, mas sim como para aquele que Deus escreveu tudo aquilo que há de importante. Porque o único motivo do Verbo ter se encarnado somos eu e você. O único motivo do Verbo ter se feito carne é a humanidade, são os homens. Foi para os homens que Deus se encarnou. Os animais não precisavam ser redimidos, eles são redimidos à luz da redenção do homem. Mas ele se encarna por amor do homem. Por amor a mim e por amor a você. E aí, pessoal, só para dar mais luz a isso que a Carol mencionou, eu acho um exercício sempre importante você fazer escrever um pouco. Ó, se você namora, um exemplo. Como que eu cheguei a ter esse namoro? Como que eu decidi por isso? Escreve um pouquinho dessa história. Como eu cheguei para tomar uma decisão profissional?
Como que eu decidi essa questão educacional? Você vai perguntar, como eu cheguei nessa decisão? Como eu passei a pensar desta forma? Porque aí vai estar a busca assim, cara, quem escolheu isso aqui? Foi eu realmente? Porque você precisa entender isso. Para isso que a Carol está mencionando, para você conseguir fazer essa experiência de buscar, de tomar uma posição de escolha na sua vida, dessa responsabilidade, né? Você precisa saber como você escolheu. Sim. O que te fez escolher por isso, né? O maior medo das pessoas fazer essa análise é de encontrar grandes burrices na coisa. Mas, ei, quem não errou, quem não vacilou, e Deus está sempre disposto a nos acolher, né? Por isso que é a teologia do corpo, e aí nós amamos uma grande frase de São João Paulo II. O santo é o pecador que nunca desistiu. É esse o ponto aqui nessa live. É para você escrever, é um exercício bacana, você escreve, ó, como eu consegui chegar a isso, como eu fiz essas determinadas escolhas. E olhar se foi você e de que forma. Porque o escolher certo é você estar diante de duas possibilidades. Existe o certo e o errado. E quando você olha para aquilo, os dois pontos, certo ou errado, você vai poder falar assim, ó, eu realmente quero isso. E aí você vai guiar, você vai tomar a responsabilidade, mesmo que você escolha errado. Mas pelo menos foi você que escolheu. Sim. Você assume de volta as consequências disso. Eu sou especialmente apaixonada pela teologia do corpo, eu ficaria aqui muito tempo falando, mas a ideia hoje é só plantar a sementinha mesmo, é só despertar os corações que estão aqui conosco, todos aqueles que vão ver essa live, despertar os corações para o amor humano no plano divino. Deus, quem criou todas as coisas que há em nós, os nossos desejos, as nossas paixões, tudo isso que está aí. Para que Deus criou? Com que intenção? Tem respostas para todas essas perguntas. Basta que você se permita e se lance para descobrir. E um dos instrumentos para essa descoberta é esse livro, No Coração do Evangelho. E para fechar, eu gostaria... Na verdade, tem que chegar pertinho, assim, que acho que ele fica bom. Isso aí. E aí, para fechar, eu queria trazer um pedacinho que fala assim: no coração do Evangelho encontra-se o grande mistério do matrimônio entre a divindade e a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, os dois, Deus e homem, tornaram-se uma carne do Deus homem. Nossa fé na encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Este é um mistério tão resplandecente e grandioso, tão cativante e magnífico, que nunca cessa de atrair os corações daqueles que vislumbram a sua glória. A teologia do corpo é justamente aprender a ler a manifestação de Deus a respeito do meu corpo e das minhas relações humanas. Se permita ser transpassado por esses ensinamentos, ser visitado no mais profundo de você por esses ensinamentos, e à luz de Cristo, e descobrindo e respondendo os seus porquês, o sentido da sua vida, o sentido de ser quem você é e como você é. O Cristo, ele tem todas as respostas. E aí nós somos capazes de encontrar para Ele, entregar para Ele o controle de todas as coisas. É isso? Então, é isso aí, pessoal. Essa moça maravilhosa. Nossa, fiquei apaixonado aqui. Tá linda. E é uma ótima formadora. Acompanha aí. É isso. E para fechar, as próximas formações elas vão ser em horário diferente, justamente porque eu preciso ter um pouquinho mais de liberdade para falar, então a gente vai fazer à noite. Acompanha as próximas artes aí, que a gente vai falar da teologia do corpo para principiantes, eu vou poder entrar um pouquinho melhor. Vou falar aí para os casados, que vale para os solteiros também, tá? Pra você já ir aprendendo, que é boas novas sobre o matrimônio. E essas próximas lives elas vão ser à noite. Hoje à noite tem formação com esse rapaz lindo aqui do meu lado. Ele vai falar para os solteiros católicos sobre o amor humano. Para as próximas semanas temos mais formações, então acompanhe no canal da comunidade. Essas vão ser lá no canal Chama de Deus. E para amanhã, que é Dia dos Namorados, a gente vai lançar hoje
na loja, uma promoção muito especial. A gente já está com 30% de desconto nos livros e vamos ter mais uma promoção. Pega os kits aí para nós, amor. A gente vai lançar especialmente para o Dia dos Namorados o kit feminino e masculino, que é a caneca e o diário de Santa Terezinha, que tá uma coisa mais fofa do universo. Na embalagem para presente, na sacolinha para presente, com cartãozinho personalizado e tudo mais, por R$ 69,90 os dois. E o kit masculino, peguei para nós, que vai ser o diário masculino de São José e a caneca de São Francisco, também por R$ 69,90. Então você que ainda não comprou seu presente, dá tempo, vai ser só hoje e amanhã, com entrega gratuita para 7 Lagoas inteira. Então chama aí no direct, chama no WhatsApp da loja, que essa promoção só dura hoje e amanhã, tá? É só pros que ainda não compraram presente do Dia dos Namorados, garantir o seu presente, tocar aí o coração das suas amadas, dos seus amados e garantir de lembrar-nos constantemente do céu. Lembrar-nos constantemente de elevar a nossa alma para Deus. E no sábado às 18 horas a gente vai ter live com os namorados, um breve momento de oração, de 40 minutinhos aí, antes de sair para passear, para namorar. Entra na live, vamos rezar junto, vamos consagrar o seu namoro a Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima. E aí depois você vai para os seus passeios de Dia dos Namorados. Amém? Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.